Por cá estamos todos à espera de um 2024 com grande instabilidade política e a sugestão de Miguel Sousa Tavares é que o futuro governo se concentre a resolver o inadiável. O jornalismo continua a viver um momento muito difícil e não se vê uma luz ao fundo do túnel para jornais como o JN e o DN ou a rádio TSF. No planeta, a guerra é um excelente negócio para os vendedores de armas e, mesmo que seja evidente que uma parte desse dinheiro bastaria para matar a fome no mundo, essa não é a prioridade dos líderes mundiais. Já não se encontram grandes lideranças como na segunda metade do século XX e mesmo o esforço do Papa Francisco e de António Guterres em busca da paz não é valorizado. Eu sou o Paulo Baldaia, a sonoplastia deste episódio é de Salomé Rita. Viva Miguel Sousa Tavares. Viva Paulo. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar. O Papa Francisco e António Guterres pedem o fim das guerras, mas ninguém os quer ouvir. Se o líder da Igreja Católica e o secretário-geral da ONU não são ouvidos, sobra algum otimismo para 2024? Muito pouco, sobra muito pouco otimismo, porque realmente, como disse o Papa, como o Guterres também já disse várias vezes, há muitos interesses por trás da guerra, há interesses geopolíticos, há interesses eleitorais e há muitos interesses económicos, não apenas na venda de armas, mas na venda de energias, na venda de cereais. Há mudanças de mercados que resultam da guerra da Ucrânia e há, do lado da guerra de Israel, eu penso que há uma tentativa, enquanto que alguns veem aqui uma oportunidade, apesar da guerra, para encontrar uma solução definitiva para o conflito Israel-Palestina, que passaria pela criação de 2 Estados. Do lado do governo israelita parece que a oportunidade é para uma solução final que empurre os 2,5 milhões de palestinianos que estão em Gaza para o deserto do Sinai, para o Egito, e o Egito que se ocupe deles. Portanto, as perspectivas de paz, quer na Ucrânia, quer em Israel, são muito escassas para 2024. O Miguel estava a referir que a guerra é por si só um negócio da venda de armas, mas é também uma corrida entre os fornecedores de energia. No caso da Rússia-Ucrânia, essa guerra, o Miguel defende que os Estados Unidos ficaram a ganhar com o embargo à Rússia, porque passaram a ser eles a vender à Europa com preços mais caros, obviamente. É também esse um dos motivos dos conflitos que se vão acontecendo um pouco pelo mundo fora? Paulo, historicamente as guerras têm sempre por trás interesses económicos, não apenas interesses políticos, nem conquista de território, e mesmo quando estão associadas a conquista de território têm interesses económicos por trás. Na Ucrânia também certamente que a Rússia tem interesses económicos em conquistar território da Ucrânia. E do lado ocidental, os Estados Unidos são os maiores beneficiários económicos desta guerra, não apenas pela venda de armas que fizeram à Ucrânia, mas também pela capacidade que tiveram de forçar todos os países da NATO a aumentar as suas despesas militares. E essas despesas militares, em grande parte, traduzem-se na compra de armas aos Estados Unidos, por um lado. Por outro lado, os Estados Unidos substituíram a Rússia como grande fornecedora de energia, de gás natural e de petróleo a muitos países da Europa, começando pela Alemanha, e também substituíram a Ucrânia e a Bielorrússia como fornecedores de cereais à Europa. Portanto, há aqui interesses económicos que estão por trás e que ditam que os Estados Unidos não tenham, do ponto de vista económico, grande interesse em que a guerra chegue ao fim. Agora, há uma coisa que está a acontecer, é que, obviamente, o armamento fornecido à Ucrânia, a ajuda fornecida à Ucrânia, não está a ser pago pela Ucrânia, porque a Ucrânia não tem condições para tal, está a ser posto a crédito e será pago um dia ou pela NATO ou pelos próprios europeus, e começa a haver um certo cansaço, sobretudo da parte dos republicanos nos Estados Unidos, com a continuação de uma ajuda militar e económica a fundo perdido, para já,
e para uma guerra que também não se vê o fim dela. A eleição de Donald Trump, se vier a acontecer, pode ser determinante no desfecho dessa guerra? Pode ser, porque Trump nunca escondeu que não morria de simpatias pela Ucrânia nem por Zelensky, porque tem uma política externa isolacionista, porque tem aquele leitmotiv da sua política que é América primeiro, vamos fazer a América grande outra vez, que é o MAGA, Make America Great Again, e portanto o resto do mundo diz muito pouco a Trump, que aliás muito pouco se interessa ou percebe de política externa. Tem aliás uma relação, eu não direi próxima, mas de proximidade ideológica com Putin, e portanto eu penso que este ano que vai entrar até a eleição de novembro nos Estados Unidos seria uma boa oportunidade para uma tentativa séria de fazer a paz na Ucrânia, no interesse da própria Ucrânia. E que quem poderia dar esse passo, quem poderia forçar esse passo seria a Europa. A Europa é quem está mais bem colocada para isso. É, aliás, quem tem sido mais prejudicado economicamente pela continuação da guerra na Ucrânia, mas infelizmente eu não vejo capacidade nos líderes europeus para se afirmarem como tal e para desempenharem um papel importante como terceira parte entre a NATO e a Rússia na guerra da Ucrânia. Por falar em lideranças na Europa, o Miguel no seu texto afirma que queria regressar a um mundo governado por gente como Willy Brandt, Harold Wilson, Olaf Palme, Mitterrand, Filipe González, Mário Soares, Nelson Mandela, Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton, Simone Weil, Jacques Delors. São as circunstâncias que fazem os grandes líderes ou é aquilo de que são feitos que os distingue e é isso que está a faltar às atuais lideranças? Ambas as coisas. Eu escrevi o nome de Jacques Delors na véspera dele morrer, portanto não sabia que ele ia morrer, morreu ontem, mas foi de facto um homem que não foi o homem que teve a ideia da Europa, mas foi o homem que construiu a União Europeia como nós a vemos hoje. E a mesma coisa em relação a Simone Weil, não teve um papel tão destacado como Jacques Delors, mas representou os valores europeus tais como nós os conhecemos. Fossem ambos, qualquer deles fosse vivo, e não seria possível, por exemplo, estarmos a assistir com a inércia da Europa ao conflito que se está a passar em Israel, porque a Europa dos valores não se pode reconhecer naquilo que está a acontecer em Israel. E se, por um lado, aplicou as sanções que aplicou à Rússia, inclusivamente já declarou Putin criminoso perante o Tribunal Penal Internacional, ele não pode viajar por vários países do mundo. Do outro lado, não há nenhuma sanção decretada contra Israel, não há nenhuma punição contra os dirigentes israelitas, não há nenhuma ação no TPI contra Israel, cujas ações em Gaza ultrapassam largamente em bestialidade, em desumanidade, em maldade, aquilo que a Rússia fez na Ucrânia em 2 anos. Basta dizer que em 2 anos de guerra, do lado a lado, e 2 exércitos fortíssimos e armadíssimos como são o da Ucrânia e o da Rússia, houve menos de 10 mil civis mortos. E em 2 meses em Gaza já houve 21 mil, e é só um exército poderosíssimo que é o de israelita a combater uma guerrilha. Eu daria aqui um salto antes de irmos olhar para Portugal, olhar para a troca de mimos entre Erdogan e Netanyahu. O Miguel estava agora a falar de Israel. O presidente turco comparou o primeiro-ministro israelita a Hitler pela crueldade dos ataques em Gaza e Netanyahu respondeu que Erdogan não pode dar lições porque está a cometer genocídio contra os curdos. Este é um caso em que se aplica o provérbio diz o roto ao nu porque não te vestes tu? Sem dúvida, não são 2 flores que se cheiram, mas é preciso ver as coisas também com alguma distância. Eu faz-me muita impressão que quer no conflito da Ucrânia, quer sobretudo agora no de Israel, se extremam as posições a partir de pontos de vista ideológicos, sem capacidade de olhar aquilo que é óbvio. É evidente que Israel não tem nada a ver com o nazismo, é evidente que Netanyahu não tem nada a ver com Hitler, é uma ofensa histórica tentar comparar o Estado de Israel e o presidente e o primeiro-ministro israelita com Hitler ou com o nazismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, isso não impede que a barbárie com que Israel está a dizimar toda uma população numa punição coletiva
para supostamente eliminar o Hamas, que não vai conseguir eliminar. Ainda hoje o New York Times tem um artigo em que fala da incapacidade militar de, por esta via de bombardeamentos maciços, conseguir eliminar o Hamas. Não há dúvida que isso é, do meu ponto de vista, a página mais negra da história do Estado de Israel, se não mesmo da história do povo judeu. Por outro lado, também é evidente que Erdogan é, como diz Netanyahu, a última pessoa capaz de falar em genocídio. Não só porque, e aí não é responsabilidade sua, mas no início do século passado a Turquia foi responsável por um dos maiores genocídios da história, que foi sobre os arménios, mas como agora, atualmente, Netanyahu de facto persegue os curdos, não direi em termos de genocídio, mas em termos que são verdadeiramente também de igual barbárie, sendo que a população curda é um terço de toda a população turca, e os curdos são a maior nação do mundo sem pátria, porque os curdos estão espalhados por vários países da zona, pelo Iraque, pela Síria, pela Turquia, e não têm uma pátria. E aquilo que aconteceu, por exemplo, no Iraque, onde os curdos foram decisivos para combater o Daesh, decisivos no apoio às tropas ocidentais, sobretudo às tropas americanas, foi das coisas mais penosas de assistir, porque os Estados Unidos, que usaram em termos decisivos as tropas curdas, foram seus guias no terreno e foram de uma heroicidade absolutamente incrível, porque eles são combatentes extraordinários. É um exército, por exemplo, integra mulheres, e em troca disso foi prometido aos curdos que seria negociado um território independente do Kurdistão, que abrangeria pelo menos parte do Iraque e talvez parte da Turquia. E o que é que aconteceu? Aconteceu que no fim, derrotado o Daesh no Iraque, os Estados Unidos abandonaram os curdos. Há, aliás, relato de oficiais americanos de alta patente dos que estavam no terreno, não eram generais, eram majores e coronéis, que se revoltaram contra o abandono dos curdos, porque eles sabiam que a seguir viriam, como vieram, o exército turco, que não tinha de todo estado na guerra contra o Daesh e que aproveitou o abandono dos americanos para cair em cima dos curdos e dizimá-los. E isso criou, de facto, deu, de facto, não só aos curdos, mas aos povos que, de vez em quando, como no Afeganistão, acreditam que os Estados Unidos e os aliados podem ser fiáveis, deu-lhes uma lição de que não são fiáveis, porque quando acabou a guerra no Iraque contra o Daesh, era mais importante para o Ocidente e para os Estados Unidos manter boas relações com a Turquia de Erdogan, que é um aliado da NATO, do que propriamente honrar os compromissos que tinham feito com os curdos. E aqui temos, portanto, entre Israel e a Turquia, temos aqui dois elefantes na sala, do ponto de vista da NATO e do mundo ocidental, que são parceiros, do ponto de vista geopolítico, geoestratégico e militar, são parceiros essenciais, mas são dois parceiros absolutamente inconvenientes do ponto de vista político. Olhando para o que vamos ter em Portugal no futuro próximo, o Miguel afirma-se minimalista, pede um programa de governo para 2 anos para resolver o caos na saúde, educação, habitação, política da água, política agrícola, ferrovia, aeroporto, reforma da justiça. Isto está quase tudo por fazer. Sim, mas dito assim parece que é muita coisa, mas o que eu digo é que eu quero um programa minimalista, quer dizer, eu quero que, por um lado, seja qual for o governo, ele faça acordos à esquerda, à direita, ao centro, sobre aquilo que é essencial, resolver a questão do aeroporto de Lisboa, mesmo que a solução seja não haver novo aeroporto em Lisboa, mas acabar com esta conversa. Segundo lugar, começar de facto a construir caminhos de ferro em Portugal novos, deixar os estudos, deixar mais discussões, se é TGV, se não é TGV, se é alta velocidade, se é em T, se é em X, se é em L, se é o que é que seja, começar a construir, não é palavreado já temos demais. Agora estamos à espera, por exemplo, já há um mês que Luís Montenegro diga se em janeiro se pode começar ou não a obra de alta velocidade de Porto-Lisboa. E António Costa diz que se não começarmos vamos perder 750 milhões de fundos europeus. Não sei se é assim ou não, mas também não se percebe que o Luís Montenegro precise de tanto tempo para dizer sim, vamos avançar com o comboio. Essa é uma coisa, avançar com as coisas essenciais. Depois,
Ponto número 1, resolver o problema do caos no Serviço Nacional de Saúde. E aí eu acho que passa por 3 partes. A parte do governo é a organização do Serviço Nacional de Saúde, manifestamente está mal organizado, já se deram passos, parece que agora, ouvindo o atual ainda Primeiro-Ministro António Costa, a coisa pode dar frutos porque a organização de base já foi lançada. Passa também pelo pessoal que trabalha nos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelo pessoal auxiliar, pela sua consciencialização profissional, depois de satisfeitas as condições que são de dignidade profissional e para poderem trabalhar, perceberem também que nem tudo é exigível, porque o país não é rico, e passa muito pelos utentes para não abusarem da capacidade do Serviço Nacional de Saúde, porque ainda ontem eu vi um médico dizer, e com razão, agora estamos a enfrentar um surto de gripe A, ok, a gripe A é desagradável, eu também já a apanhei, mas as pessoas não têm que ir a correr para o hospital porque estão com gripe, quer dizer, não é sustentável. E depois vão para o hospital e queixam-se que estão horas e horas à espera para ser atendidos. Mas antes nós não íamos para o hospital com gripe. Nós tentávamos tratar-nos em casa primeiro, e só em último caso, se fosse mesmo um caso extremo é que íamos. Acho que hoje em dia as pessoas começam a espirrar ou têm uma dor de barriga e vão correr para as urgências do hospital. Não é possível. Segunda coisa é meter a mão na consciência, olhar para os resultados do PISA, olhar para os inquéritos que foram feitos, olhar para um inquérito que o Ministério da Educação fez sobre os hábitos culturais dos alunos portugueses e perceber que é preciso uma verdadeira revolução no ensino. E que essa revolução no ensino tem que partir de um princípio absolutamente essencial. O ensino destina-se a servir os alunos e a ensinar os alunos. Este é o ponto número 1. Depois, tudo o resto à volta disso pode ser discutido de uma forma ou de outra, pode-se reconhecer direitos a quem os reclama ou não reconhecer. Agora, se não estiver cumprido o ponto essencial, que é a capacidade de ensinar aos alunos que confiamos à escola pública, nada do resto interessa. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, como eu falo, é que haja uma política da água, porque nós podemos vangloriar-nos que somos o país que está a descarbonizar mais depressa, mas isso não nos vai salvar se o planeta estiver todo contaminado. E, por outro lado, temos um problema nosso específico, que o resto do planeta não nos vai ajudar a resolver, que é um problema iminente de falta de água em grande parte do país. Portanto, eu acho que nós devíamos ter uma política de água que fosse consensual, que é urgente e que estivesse, obviamente, ligada o tipo de agricultura que nós vamos fazer. O Ministério da Agricultura devia ter uma política de água e era a água que devia comandar a nossa política agrícola e não o resto, e não ao contrário, ou seja, não é, como eu já ouvi dizer, dê-nos água para a agricultura que queremos fazer. É o contrário, está aqui a água, vamos fazer a agricultura que podemos com a água que temos. E finalmente, o outro ponto que eu falo é começar a discutir sem medo e sem complexos a reforma da justiça. Ainda ontem vi no Público uma entrevista dada por uma procuradora que está no Supremo Tribunal de Justiça, Teresa Almeida, que esteve 30 anos no Ministério Público, e ela fala sem medo de coisas que o Ministério Público não admite que sejam discutidas, e ela põe o dedo na ferida de várias coisas que estão mal no Ministério Público, e uma das coisas que ela diz é que o Ministério Público não pode reagir cada vez que é criticado como se estivessem a pôr em causa a própria existência do Ministério Público ou a atacar uma instituição sagrada. Finalmente, Miguel, sobre a crise que se vive na comunicação social, com especial destaque para o grupo Global Media. As pessoas deixaram de estar disponíveis para pagar pela informação, deixaram de ler jornais, mas por outro lado passaram a ouvir, por exemplo, passaram a ouvir mais podcasts. Este é um belo exemplo. Metade das pessoas que ouve o de viva voz Miguel Sousa Tavares tem menos de 44 anos. Estes dados dão-lhe algum alento? Claro que sim, é claro que dão um alento. Agora, não substitui. Eu acho que as pessoas gostarem de ler jornais, gostarem de ler revistas e gostarem de ler livros, gostarem de estar informadas é uma primeira aproximação a gostarem de ser cultas à cultura. Eu acho que a informação é o primeiro passo para a cultura. E a mim o que me preocupa sobretudo é
as pessoas que se contentam com a informação nas redes sociais, porque elas não vão à procura de verdadeira informação, nem vão à procura da verdade dos factos. Elas vão à procura de verem confirmadas as opiniões que já têm sobre os assuntos e vão à procura de poderem encontrar ali terrenos de debate, e eu chamo de debate para não chamar terrenos de insulto, sobre coisas que não querem verdadeiramente estar informadas. É muito fácil estar desinformado, é muito mais fácil do que estar informado. De facto, estar informado requer alguma predisposição, algum esforço da nossa parte, não é pelo preço de um jornal, não é pelo trabalho de ligar uma estação de rádio ou de assistir a um serviço noticioso de televisão, que as pessoas perdem muito tempo ou perdem muito dinheiro, não é por isso, quer dizer, isso exige da parte das pessoas um esforço para compreender o mundo que as rodeia, o país onde estão e para se sentirem informadas. E o que eu constato, infelizmente, é que eu não vejo ninguém na rua a ler jornais, sobretudo ninguém com menos de 40 anos. Curiosamente, o único sítio onde eu vejo isso é nos países árabes, ou nos países da bacia do Mediterrâneo. Vejo na Grécia, por exemplo, na Turquia, por exemplo, que falava há bocado, que nós temos tendência a pensar que são países do terceiro mundo, mas culturalmente é curioso, porque é aí que eu vejo mais gente a ler jornais. E também vejo pelos inquéritos de opinião que a juventude não lê livros, que não vai a exposições, eu tenho um filho maestro, ele diz-me que as coisas que me faz mais impressão nos concertos é que não há um jovem nos concertos de música clássica, por exemplo, não há ninguém, e de facto quando eu vou ver os concertos dele não há lá um único jovem, e portanto eu pergunto-me o que é que esta juventude pensa que seja estar informado, que seja compreender o mundo. Acham que compreender o mundo é simplesmente aquilo que as redes sociais nos dão? Acho muito pouco. Este é o último episódio de 2023 do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Boas festas, Miguel, que tenha em 2024 tudo o que desejou, seria uma boa notícia para o país e para o mundo. Bom ano para todos. Bom ano, obrigado, Paulo. Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fica a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.